Bom de igreja, bom de EBD, que a graça de Deus esteja com todos. Mais um domingo abençoado pelo nosso Deus, domingo maravilhoso, e só temos que agradecer, né, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Então vamos fazer nossa oração para que o Senhor Deus escute os nossos pedidos, ouça o nosso clamor. Vamos lá. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso que está no céu, Senhor de infinita misericórdia, Senhor de infinita bondade. Pai, nesse momento, Pai, queremos agradecer, Pai, pela noite de sono que Tu nos deste, Pai, pelo levantar, pelo abrir dos olhos, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por estar presente nas nossas casas, nos nossos lares, Pai. Obrigada por ter nos sustentado, Pai. Obrigada, Senhor amado. Tu és tão bom, Tu és tão maravilhoso para nós. Só temos que agradecer, Senhor. Ó Pai amado, mas sabemos que tem pessoas, irmãos adoentados, Pai, com a saúde fragilizada, Senhor. Ó Pai, vai de encontro a todos eles, Pai, dando cura, Pai, dando forças, Pai, para levantar de uma cama, Senhor Jesus amado. Ó Pai, visita também os hospitais, Pai, os lugares que estão necessitando de Ti, Pai amado. Ó Pai amado, Tu é tão bom, Pai. Obrigada, Senhor. Ó Pai, esteja com o nosso ministério pastoral, com o nosso pastor, Pai, dando saúde e sabedoria, Pai, livrando todos do mal, Senhor Jesus amado. Ó Pai, esteja com todos os ministérios, Pai. Ó Pai, esteja com os nossos jovens, Pai, tirando eles da maldade do mundo, Senhor Jesus amado. Cuida, Senhor, protege, Pai amado. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada pela nossa igreja, Pai, que está aí, Senhor, Pai, e nós estamos firmes e fortes, louvando e engrandecendo o Seu nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que reina para sempre. Amém. Então, irmãos, tem um domingo abençoado pelo nosso Deus. Fique agora com a nossa lição, né? Com os nossos professores, né? Com a nossa diretora no comando. Fiquem todos na paz do Senhor. Bom dia, EBD, bom dia, igreja. Hoje nós estamos iniciando o mês de novembro. E o mês de novembro é o mês da música. Então eu e a Vera, tá, Verinha? Vamos entrar de licença prêmio remunerada, porque Deus vai continuar nos abençoando, então é licença prêmio remunerada. E toda a EBD vai estar por conta do Ministério de Música, da família, dos músicos, aí é com eles lá que vão saber como vão dirigir a nossa EBD no segundo, terceiro, quarto e quinto domingo de novembro, tá bom? Então hoje nós damos aqui um tchauzinho para vocês da EBD. A nossa lição de domingo tem como tema quando a adversidade é gigante. Falou gigante, a gente lembra de quem? Davi. Então a lição de domingo vai fazer referência a Davi. Enquanto os gigantes, né, dependendo do tamanho do nosso problema, é um gigante maior do que o outro. E nós precisamos estar colocando esse gigante nas mãos de Deus para que possamos vencê-lo a cada dia. Não é isso mesmo? Então nós vamos ter no estudo de hoje as nossas professoras. No primeiro tópico, a Sara, no segundo tópico, Sônia, e no terceiro tópico, Ana Débora. Bom estudo para vocês, beijos e até a noite, se Deus quiser. Bom dia, irmãos. Espero que todos estejam bem neste domingo. E eu estou aqui hoje para trazer a lição da Escola Bíblica Dominical, a lição número 5. E eu fiquei responsável pelo tópico 1. Tem como título a lição Quando a adversidade é gigante. E o texto base que nós estamos usando para esta lição é 1 Samuel 17, versículo 45. Nós, no decorrer da lição, nós vimos que Davi
ali foi enfrentar o gigante Golias. Qual o gigante que nós estamos enfrentando, né? Qual a adversidade nós estamos enfrentando? Qual as armas que nós estamos usando? Na lição aqui nós aprendemos que Davi, ele foi com... Golias foi com lança, foi com escudo, foi com espada para lutar e zombando do povo do povo do Senhor. E Davi não, Davi foi apenas com um estilingue e algumas pedras. Aí nós vemos assim, como assim? É impossível. Um menino de pequena estatura, como Davi era, e um gigante que era Golias. Mas a grande diferença, irmãos, não é as armas que estamos usando. A diferença é quais as armas que estamos usando. Quais as armas que estamos usando? Davi disse para Golias, você vem com lança, espada e escudo. Eu venho com, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos usando, as nossas adversidades, a gente está colocando na mão do Senhor. Temos que fazer como Davi. Aqui diz na lição que nós temos que encarar este grande desafio. Nós passamos por grande adversidade, mas se colocarmos o Senhor Jesus em primeiro lugar e ali usar as armas que Davi usou, nós vamos enfrentar todos os gigantes. Amém, irmãos? Eu fico aqui, espero que os irmãos tenham uma ótima escola bíblica dominical e que aprenda bastante como eu aprendi nesta lição deste domingo. Um bom domingo. Amém. Olá, bom dia, amados irmãos. Vamos começar, mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. O segundo tópico, que diz, concentre-se em Deus. 1 Samuel 17:16. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Estamos falando de Golias, que ficava, dia e noite vigiando. Era um gigante, muito, muito feio, muito grande e disposto a destruir, Ele era assustador para muitas pessoas. Ele tinha 6 côvados e 1 palmo. Depois eu vou falar para os irmãos qual era essa medida. Então, irmãos, vamos, por exemplo, nos colocar, diante desses gigantes que aparecem nas nossas vidas. E são muitos, e são enormes que passamos, E é 24 horas por dia, Cada hora é um gigante. E às vezes nós ficamos confusos e ficamos fisicamente, mentalmente, espiritualmente abalados. Mas devemos olhar para o exemplo de Davi, Ele não se abalou com aquele tamanho do gigante. E eu fiz aqui uma figura, para os irmãos olharem. Olha só, não sei porque está ao contrário, Olha o gigante e Davi. O gigante está ao contrário aqui, não dá para vocês verem, mas ele tinha 2 metros e 38 centímetros. E a Bíblia diz que Davi era de estatura pequena. Não sabemos, a Bíblia não diz o tamanho, Mas fala do tamanho do gigante, E ele tinha uma lança muito pontuda para matar. E Davi não se afastou, não teve medo. Ele olhou o tamanho do Deus dele, do nosso Deus. E exatamente com uma pedra, uma funda, Ele mirou e foi na área fatal da fronte. Até hoje a ciência fala, que o local onde aquela pedra pequena foi é fatal. Não tem jeito. Então o gigante tombou para trás com apenas uma pedrinha, porque foi exatamente naquele lugar que Deus sabia que iria matá-lo. Mas ele não temeu o gigante, não. Ele foi, ninguém acreditava e derrubou o gigante. E é assim que temos que pensar, irmãos. Olhar o gigante, mas não temer. Qual é o tamanho dos gigantes que você tem na sua vida? Tem muitos, Cada um maior que o outro, creio eu, Nós temos muitos gigantes. Mas a Bíblia não é simplesmente um livro de autoajuda. A Bíblia é a verdade. E a verdade é
Deus é maior que aquele gigante, é maior que todos os gigantes da sua vida. Então, mas não fica por aí. Davi, depois de vencer aquele gigante, teve muitos outros gigantes na vida dele que teve que vencer, né? E apareceram muitos: medo, culpa, né? Raiva, muitas coisas que aconteceram com Davi e que acontecem, né? Conosco também. E assim Davi foi passando, porque ele cria, né? Ele creu num Deus grande, poderoso, maior que aquele gigante. Amém? E nós temos que pensar, vamos derrubar com fé, com a palavra do Senhor, que o Senhor nos ajuda a derrubar esses gigantes das nossas vidas, em nome de Jesus, porque o nosso Deus é maior do que os gigantes. Tem uma musiquinha que diz assim: dê um sorriso só, sorriso aberto só, sorriso cheio de amor. Tropeça aqui e cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. É isso aí. Nós tropeçamos, né? Às vezes o gigante faz a gente tropeçar, mas não vamos ficar no chão, não. Vamos levantar e vamos ter força para vencer esse gigante. E vamos cantar. E vamos nos alegrar no Senhor, porque o Senhor é a nossa força. Ele é maior do que qualquer gigante. Então vamos ter, irmãos, vamos nos concentrar no poder de Deus e deixar o gigante, porque o gigante não tem poder maior que o nosso Deus. Os nossos problemas são gigantes, mas existe um gigante maior que os nossos problemas, que é o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Vamos pensar assim: Deus é maior que os nossos problemas, que os gigantes da vida. Amém? Um bom dia para os irmãos. Olá, CIB da Posse, bom dia. Espero que todos estejam bem. Estou aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical e eu fiquei responsável pelo terceiro tópico. Nesse estudo, o terceiro tópico ele vai falar sobre o triunfo da fé, né, quando a adversidade é gigante. Lá em 1 João 5, 4 e 5, diz assim: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Aqui ele está falando sobre Davi, né? Nós já vimos aí nos outros tópicos falando, principalmente no tópico anterior, nós vimos a necessidade de identificarmos, né, qual tem sido o nosso gigante, qual tem sido o gigante que tem nos assolado, qual o gigante que tem nos assombrado, né? E após isso, você ter tido a orientação de como identificar qual é o gigante que tem te assolado, o tópico 3 ele vem falar sobre o triunfo da fé. Ou seja, Davi, mesmo ele sendo jovem, né, ele conhecia os perigos do campo, porque ele era pastor de ovelhas, e ele enfrentou leões, enfrentou ursos para defender as suas ovelhas. Ele sabia dos perigos que o cercavam, né, mesmo sendo muito jovem, e ele conhecia Deus, ele era um homem temente a Deus. Ele conhecia Deus e Deus o conhecia principalmente, né? Por isso, diante daquele homem tão grande em estatura, mesmo sem ainda ser soldado de Israel, Davi ele estava pronto para o duelo, porque os olhos de Davi estavam fixos em Deus e não no gigante que ele enfrentaria, né? Conhecer a Deus é mais importante para enfrentar as adversidades do dia a dia, porque é necessário que nós, para que enfrentemos essas adversidades, tenhamos condições de vencer. E para isso, a lição, ela nos traz, né, que a própria palavra nos diz, que nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus, né, que se encontra lá em 2 Coríntios 10, de 3 a 5, que nós já conhecemos, né? Em Efésios também, nós encontramos no capítulo 6, versículo de 10 a 17, as armas que precisam nos revestir, pois a nossa luta não é contra a carne ou sangue, né? Não é contra os seres humanos,
mas contra forças espirituais, né, e materiais. É uma luta espiritual, não é uma luta carnal. Então, quando nós nos concentramos no gigante, ou seja, nos problemas, nas adversidades, nós perdemos a concentração e perdemos a capacidade de conseguir vencer essa adversidade. Por isso que a diferença entre os espias e Davi é que os espias estavam olhando o que tinha ali materialmente falando, né, carnalmente falando. Os espias olharam e viram gigantes e se amedrontaram. Nós não somos capazes de vencê-los, porque eles estavam olhando, o foco dos espias eram os gigantes, mas o foco de Davi era Deus. O Davi não olhou para o tamanho, né, de Golias, ele não olhou para o tamanho do problema que ele enfrentaria, da dificuldade, do grau de dificuldade de vencer. Ele não pensou em nada, ele só focou em Deus, né? Por isso ele foi capaz, né, de vencer qualquer problema. O nosso desafio hoje é manter esse foco, o foco que é no autor da nossa fé, né, que é Jesus. A Bíblia, ela nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. Portanto, para que nós possamos nos concentrar em Deus, nós precisamos conhecê-lo. E para que nós possamos conhecê-lo, precisamos estar sempre buscando. E como nós buscamos a Deus? Através da oração, através do estudo da sua palavra, né, através de ouvir aquilo que o Senhor tem falado através do teu servo pastor Wagner, ou através de outras mensagens que você possa estar ouvindo, através da leitura da palavra. É assim que nós vamos nos abastecer de fé e de esperança e de certeza que o nosso foco está em Deus, né? Assim como Davi, não deixe que o medo vença você, nem mesmo pensamentos autodestrutivos ou pessimistas desanimarem você. Nós temos pelo menos um Golias na nossa vida. Você já identificou quais são os Golias que te atrapalham nessa busca, nessa intimidade, nessa certeza de que Deus está contigo? O que tem te atrapalhado? Quais têm sido os seus gigantes, os gigantes que você tem enfrentado? É uma doença? É um problema? Qual tem sido essa adversidade? Então faça como Davi, deposite em Deus o seu foco, né? O foco tem que ser em Deus, crendo que Ele fará, Ele lutará por você, Ele dará a vitória, né? Para pensar e agir, nós temos as seguintes palavras, né? As adversidades e crises, elas são inevitáveis. Nós vivemos no mundo, estamos sujeitos a todas essas coisas, mas precisamos ter em mente as seguintes convicções. Primeiro, temos enfrentado gigantes nunca vistos por nós, né? Como, por exemplo, essa pandemia, né? Já passou em alguma época da história, mas não tanto quanto estamos vivendo nesse momento. E, todavia, Deus é o mesmo de ontem, Deus é o mesmo, Ele continua o mesmo. As coisas mudaram, o contexto histórico mudou, mas as lutas mudam de acordo com o tempo, mas Deus permanece o mesmo. Então, é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Então, assim como Davi, é preciso fazer a escolha de enfrentar ou fugir. Davi decidiu enfrentar, porque ele tinha o foco em Deus. Ele sabia que o Deus que ele servia era muito maior e daria a ele a vitória. Os problemas, eles vêm, eles podem até parecer enormes, pode até, se você começar a prestar atenção só nos problemas, eles vão parecer enormes, mas concentre-se em ouvir a voz de Deus, né? Feito isso, você encara o problema, né? Não foge não, encara, porque o Senhor estará contigo e Ele dará o escape. O terceiro diz assim: cuide da sua saúde física, mental e, antes de tudo, da sua saúde espiritual. A força exterior depende totalmente da plenitude interior. Se você não está bem interiormente, então você fica debilitado fisicamente também, né? A nossa mente precisa de pensamentos esperançosos e positivos, né? A palavra fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e não pensamentos que vão te botar para baixo, te destruir, né? Entenda que a armadura de Deus é porque Deus nos dá essa armadura, nos fala para nós usarmos essa armadura, porque foi Ele mesmo que usou essas mesmas armaduras, né? O Senhor Jesus, quando Ele esteve aqui, Ele usou todas essas coisas: a fé, a esperança, a bondade, a mansidão, a temperança, a longanimidade, o domínio próprio. Todas essas coisas Jesus usou com propriedade,
né? E no 4, por último, diz assim: você não é pequeno nem insignificante. Segundo Deus, você é o escolhido dele para vencer todo e qualquer desafio. É só depender dele. Queridos, que nós possamos colocar a nossa confiança, o nosso foco, a nossa esperança em Deus, porque Ele dará diante das adversidades a vitória a cada um de nós. Amém? Que você possa depender cada dia mais de Deus, que Deus possa nos abençoar e aplicar essa palavra em cada coração, em nosso coração nessa manhã. Tenha um bom dia e nos encontramos à noite para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Fiquem com Deus. Um beijo, até mais tarde.